Muitas mulheres, por volta dos seus 40 e poucos anos, chegam no meu consultório referindo não estar se reconhecendo mais emocionalmente. Elas se sentem mais sensíveis, sofrendo com algumas alterações do corpo e até da própria idade. Mas ao mesmo tempo elas se perguntam, será que era para eu estar me sentindo assim? Se é que eu nem entrei na menopausa ainda? Pois é, essa é uma queixa extremamente comum, mas que infelizmente não tem o olhar de muitos profissionais de saúde como deveria se ter. O que muita gente não sabe é que as alterações emocionais que ocorrem na vida dessa mulher podem começar bem antes da data da sua última menstruação. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, a relação entre a perimenopausa e saúde mental. Pode rodar a vinheta. Meu nome é Rafael Lopes, eu sou médico, psiquiatra, mestre em ciências da saúde e atuo na área da saúde mental da mulher e da psiquiatria reprodutiva. Esse é o segundo vídeo da série Especificidades da Saúde Mental da Mulher. Aqui eu falo de que forma as diferentes fases da vida reprodutiva da mulher atuam dentro do teu cérebro, do teu humor e da sua saúde mental. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, aplicar ali o sininho para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso então? Bem, a primeira coisa que a gente precisa trazer para cá são alguns conceitos básicos. Conceitos básicos que são fundamentais para compreender esse período da vida da mulher. Menopausa, perimenopausa, climatério, fogacho. Se a gente não compreende cada coisa, pode ficar tudo muito confuso. Pode ter certeza que até profissionais de saúde às vezes se confundem dentro desses diferentes conceitos. Mas vou explicar direitinho para tu ter um pouquinho mais de dimensão do que a gente está falando. Vamos começar falando do chamado climatério. O que é climatério, Rafa? Então, o climatério, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a fase biológica da vida da mulher que compreende a transição entre o seu período reprodutivo para o seu período não reprodutivo. Geralmente inicia ali por volta dos 40 anos e pode se estender até os 55, 60, até 65 anos. Esse é um período que traz mudanças hormonais, sociais e até mesmo afetiva dentro da vida da mulher. Dentro desse período de climatério, a gente tem o período de perimenopausa. A perimenopausa é a fase em que os hormônios começam a oscilar de uma maneira mais intensa. E justamente junto a essas oscilações começam a aparecer os primeiros sintomas. Ciclos desregulados, ondas de calor, mas também sintomas psíquicos e emocionais, como alteração do humor, da ansiedade e até mesmo da cognição. Uma parte extremamente importante de trazer é que esse período pode se iniciar até uma década antes da última menstruação, que é a chamada menopausa. Ou seja, até 10 anos antes da última menstruação, a mulher pode começar a apresentar esses sintomas relacionados à perimenopausa. E adivinha quais são os principais sintomas que aparecem primeiro nessa fase? Pois é, os sintomas psicológicos e emocionais envolvidos. E a chamada menopausa, então? Porque eu falei de climatério, falei de menopausa, mas e a menopausa? A menopausa em si é um marco. Ela nada mais é do que a última menstruação da vida reprodutiva da mulher, de forma natural. Por ser um marco, a gente só pode ter essa certeza após um certo tempo. Então a gente só sabe que a pessoa teve a última menstruação 12 meses após ela acontecer. Em outras palavras, o chamado diagnóstico da menopausa vai ser sempre um ano atrasado. Resumindo tudo isso para você entender, o climatério nada mais é do que a jornada, a viagem, todo esse período. A perimenopausa ali é o período turbulento. Já a menopausa é o evento, é um marco. É a última menstruação. Tá, mas agora que a gente entendeu os diferentes conceitos, eu acho que é importante entender o que acontece durante esse período. O que rola ali nesse meio de oscilações de hormônio que traz tantas alterações, principalmente emocionais? Bem, de forma bem simples, o que acontece ali é uma grande instabilidade hormonal, onde os níveis, principalmente de estrogênios, tendem a oscilar bastante no período de perimenopausa. Essas flutuações acontecem de forma imprevisível e atingem diferentes sistemas cerebrais relacionados à emoção, ao sono, ansiedade e até mesmo à cognição. Pois é, o estrogênio, que é esse hormônio sexual feminino,
também tem uma ação em diferentes neurotransmissores cerebrais, como por exemplo a serotonina, a dopamina, e age também até mesmo dentro do eixo relacionado ao estresse, o chamado eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E justamente essas flutuações hormonais do estrogênio deixa a mulher mais vulnerável emocionalmente. E é por isso que um dos principais sintomas desse período perimenopáusico são sintomas de cunho emocional. Só para vocês terem dimensão, de 20 a 30% das mulheres dentro do período de perimenopausa têm sintomas depressivos clinicamente significativos. E não é só isso, quase que 1/4 das mulheres tendem a ter sintomas ansiosos também que interferem na sua vida. Óbvio, ter sintoma não quer dizer que é um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. Mas os riscos de ter um transtorno propriamente dito também aumenta durante esse período, principalmente se a mulher já teve isso anteriormente. Essa predisposição fica ainda mais saliente durante esse período de transição hormonal. Vários estudos mostram pra gente que durante o período de perimenopausa, as mulheres vão ter o risco de 2 até mesmo 4 vezes maior de desenvolver um episódio depressivo quando comparado ao período fora dele. Esses números é para mostrar para a gente o quanto que essas situações não são exceção, mas sim um fenômeno comum que exige um olhar importante a respeito e intervenções para conseguir levar uma melhor qualidade de vida à mulher. Mas além desses sintomas ansiosos e depressivos, também existem cerca de 3 outros pontos relacionados à parte emocional que vale salientar. O primeiro é a disposição. É comum mulheres durante esses períodos se sentirem mais indispostas, com menos energia. Reconhecer isso e pensar em estratégias para prevenir e intervir contra esse baixa energia pode ser extremamente importante para melhorar o dia a dia da mulher. O segundo ponto é a questão do sono. Muitas mulheres durante esse período de perimenopausa sentem insônia de uma maneira bem recorrente. Em termos de dados, 40 até 60% das mulheres vão sofrer com sintomas de insônia durante a perimenopausa. E existe um componente que é muito relacionado a essa insônia: os chamados fogachos, os calorões que acontecem durante a noite. Pois é, mulheres dentro da perimenopausa vão ter um risco maior de ter essa sudorese noturna, acordando durante a noite e piorando a qualidade do seu sono. Se tem uma coisa que é essencial dentro da prevenção do aparecimento de transtornos mentais durante esse período, é um sono de qualidade. A partir do momento que a gente não está tendo esse sono e não faz intervenções para melhorar a qualidade dele, isso aumenta o risco de uma maneira significativa de uma mulher acabar desenvolvendo, a partir dessa insônia, um quadro depressivo mais grave ou algo parecido com isso. E o terceiro ponto aqui que exige atenção é justamente referente a alterações cognitivas. É comum vermos mulheres durante esse período referindo estar tendo alterações na tua capacidade de se concentrar, desempenhar uma certa tarefa, como se tivesse uma espécie de névoa mental. Isso pode trazer bastante prejuízo e precisa também ser abordado de uma maneira direcionada. Tá bem, Rafa, agora eu entendi o porquê, entendi como acontece, quais os sintomas aparecem, mas tem algo que dá para ser feito? A resposta aqui é que com certeza sim. Esse não deve ser um período de sofrimento na vida da mulher. Intervenções individualizadas devem ser propostas, levando em conta histórico de saúde, psiquiátrico e o tamanho dos efeitos que essas alterações estão trazendo no dia a dia dela. E, obviamente, terapias hormonais, por exemplo, podem ser levadas em considerações dependendo do histórico de saúde, dos riscos e benefícios dessa paciente. E conversar sobre isso com sua ginecologista talvez seja um ponto fundamental a pensar na tua qualidade de vida. Intervenções de psicoterapia, principalmente voltada para regulação emocional, manejo de estresse e compreensão dessa transição de papéis e transição de fases da vida, pode ajudar muito a mulher a lidar com esse momento. Não podemos deixar de fora as intervenções de estilo de vida. Atividade física regular, boas noites de sono, buscar coisas que te trazem prazer tem um papel fundamental na redução e na prevenção de vários transtornos que a gente está falando por aqui. E também, dependendo da questão, o manejo psicofarmacológico com medicações psiquiátricas
podem ser de bom tom. Tratar sintomas depressivos, ansiosos, de insônia, mesmo que de forma medicamentosa, pode trazer uma melhora imensa no dia a dia da mulher. E temos um ponto importante: alguns antidepressivos aqui, além de tratar esses sintomas de humor e de ansiedade, também podem agir lá nos calorões que eu falei com vocês. Venlafaxina, desvenlafaxina parecem ter uma ação hipotalâmica que diminui essa sensação de fogacho que as mulheres têm durante esse período, melhorando a qualidade de vida, de tal forma que possa ser que uma mulher receba algum antidepressivo mesmo sem ter um quadro depressivo ou ansioso, mas para tratar esses sintomas de fogacho. O que não dá para ser feito é fingir que esse período não existe, que essas oscilações não estão acontecendo, que o sofrimento não é real. A gente precisa ter um olhar para isso, para pensar na melhor intervenção e dar uma boa qualidade de vida da mulher. Porque a perimenopausa é um período biológico real, que impacta realmente a saúde mental de muitas mulheres. Reconhecer isso evita sofrimentos desnecessários, diagnósticos equivocados, tratamentos inadequados. Se você é paciente e percebe essas alterações de humor durante esse período, busque um profissional para conversar. Agora, se você é um profissional de saúde mental, é importante que você tenha conhecimento sobre esse assunto para ajudar os seus pacientes, porque somente dessa forma a gente consegue entregar uma boa qualidade de vida para a mulher. Se você gostou desse vídeo, me diga aqui nos comentários, me fale se você conhecia todas essas alterações emocionais relativas ao período de perimenopausa. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!